A revisão estratégica de defesa britânica fala sobre nossos adversários de igual para igual, como se a Rússia, a maior nação continental do planeta, com centenas de milhões de habitantes, fosse um adversário equivalente ao Reino Unido, a Grã-Bretanha. É risível, uma pequena ilha no Atlântico Norte. Mas eles adotaram a linguagem e as fórmulas dos atuais ocupantes do Departamento de Estado dos Estados Unidos e do Pentágono. Olá a todos, aqui é Pascal Lotaz do Neutrality Studies e hoje estou conversando com a Dr. Karen Bell e Alex Gordon, duas das principais forças por trás da Alternative Defense Review, uma análise crítica do avanço da militarização no Reino Unido, conforme apresentado na chamada Strategic Defense Review oficial do governo britânico. A Dr. Karen Bell é professora de Justiça Social e Ambiental na Universidade de Glasgow, e Alex Gordon é ativista pela paz e ex-presidente do Sindicato Nacional dos Trabalhadores Ferroviários, Marítimos e de Transporte da Grã-Bretanha. Karen, Alex, sejam bem-vindos. Karen, Alex, welcome. Obrigado. Bom te ver. Muito bom ter vocês dois aqui, porque estão liderando essa revisão alternativa de defesa. Deixe-me começar com isso. O que é a revisão alternativa de defesa e por que o grupo de vocês sentiu que há uma necessidade agora de produzi-la? Talvez possamos começar com a Karen. Sim, obrigado. Bem, é meio que uma resposta à revisão estratégica de defesa, embora não estivéssemos escrevendo isso antes de realmente vermos a revisão estratégica de defesa, mas sabíamos para onde ela estava indo, o que provavelmente estaria nela. Então estamos oferecendo uma alternativa, se quisermos defender o país, ou digamos o mundo, se quisermos trazer segurança para o mundo, indo além das fronteiras nacionais. O que precisamos fazer? O caminho que o governo está seguindo não vai ajudar, vai piorar as coisas. Então acho que posso falar um pouco sobre como isso se desenvolveu depois, se você quiser. Mas sabe, acho que todos nós sentimos muito fortemente que precisamos fazer alguma coisa. Alex, qual é o contexto? Por que surgiu essa urgência de que algo precisa ser feito agora? Bem, eu acho que assim como em muitas das conversas que você tem neste canal, Pascal, está muito claro para nós, no Reino Unido, que o mundo está caminhando rapidamente em uma direção muito perigosa, em direção ao militarismo econômico, níveis elevados de ameaças militares e conflitos ativos surgindo em vários continentes, com ameaças de novos conflitos por vir. O governo britânico tem desempenhado um papel particularmente pernicioso e belicoso ao agravar e provocar conflitos e aumentar o nível de ameaça. Vimos isso nos últimos anos, especialmente no contexto da guerra entre Rússia e Ucrânia. Mas há uma enorme tempestade política no Reino Unido neste momento sobre o envolvimento do governo britânico no fornecimento de armas ao governo israelense, no fornecimento de inteligência militar às forças de defesa de Israel e ao governo israelense por meio dos aviões espiões da Força Aérea Real, que voam todos os dias da base aérea Rafah Akrotiri, no Chipre, sobre a faixa de Gaza. Então, há esse grande debate acontecendo em público. Você não saberia disso se lesse o Daily Telegraph ou Times ou Guardian, o chamado jornal liberal da Grã-Bretanha, porque o movimento de protesto neste país mal é coberto tanto pela emissora estatal, a BBC, quanto pela grande mídia corporativa. Mas existe um enorme movimento pacifista no Reino Unido. Ele não tem voz, mas tem atraído centenas de milhares de pessoas, semana após semana, para protestar nas ruas. Isso levou a ocupações universitárias e conta com o apoio de grandes instituições, como sindicatos, incluindo o meu próprio sindicato. Embora haja um debate muito acirrado dentro do movimento sindical britânico,
sobre qual deve ser a postura dos sindicatos diante desse novo militarismo econômico. Alguns chamam de keynesianismo militar ou militarismo keynesiano. Então queríamos ter algo a dizer nesse debate. Esse processo levou 1 ano para se desenvolver, o que já indica, como estava claro, há 1 ano, que o governo britânico iria embarcar nesse caminho incrivelmente perigoso que anunciaram esta semana com a revisão estratégica de defesa do Reino Unido, lançada na segunda-feira, 2 de junho, por Keir Starmer, o primeiro-ministro. Sim, e eu acho que na sua revisão de defesa, na sua alternativa, você está realmente tentando produzir um documento que não seja apenas um relatório acadêmico, mas que de fato tenha uma visão estratégica clara e também explique sobre o que ela deve ser construída, em vez de apenas o típico alarmismo do tipo, sim, os russos vão estar em Londres amanhã. Karen, pelo que entendi, você foi uma das editoras principais disso. Como você tentou adotar uma abordagem mais sensata para a questão da segurança? Por que vocês estão tentando basear a lógica de defesa em uma análise melhor dos problemas reais? Você pode explicar um pouco sobre isso? Obrigado por perguntar isso. Porque, desde que publicamos a revisão alternativa de defesa, muitas pessoas têm falado na mídia e meio que me retratado como alguém que não se importa com segurança. Mas o que estou tentando dizer é que segurança é, na verdade, algo muito mais amplo. Em grande parte, cheguei a esse ponto a partir de uma perspectiva ambiental, embora eu tenha me interessado por paz durante a maior parte da minha vida. Fiz uma espécie de mudança nos meus estudos ambientais porque saiu um relatório da Universidade de Lancaster, você provavelmente já ouviu falar, em que eles fizeram uma hierarquia, um ranking das emissões de gases de efeito estufa no mundo por país. Quanto maiores as emissões, mais próximo do topo você ficava. E então eles analisaram apenas o exército dos Estados Unidos e ele ficou, se não me engano, em 37º lugar. E aí pensei comigo, por que estamos apontando o dedo para pessoas do nosso próprio país dizendo que elas não deveriam sair de férias, que não deveriam fazer isso, aquilo e aquilo outro, o que acaba afastando as pessoas do ambientalismo? Enquanto ao mesmo tempo o exército está gerando todas essas emissões das quais realmente não sai nada de bom. Que benefício isso traz? Ou as armas ficam lá paradas, sem uso, e depois precisam ser substituídas, ou pior ainda, são usadas. E aí temos todo o trauma, mortes de pessoas e destruição do meio ambiente que resulta do uso delas. Então, de um jeito ou de outro, nada de bom sai disso. E então isso me fez pensar, bem, o principal argumento que eles usam é sobre os empregos. Então é aí que precisamos focar nosso argumento. E vamos analisar. Há evidências de que realmente se criam mais empregos ao ter uma indústria de defesa? Um dos meus projetos mais recentes relacionados à defesa, na verdade também trabalhamos com as indústrias de defesa, mas eles não nos financiaram, então fomos completamente independentes. Mas eu queria um tipo de diálogo. Tivemos pessoas da campanha contra o comércio de armas, tivemos os sindicatos e entrevistamos trabalhadores do setor de defesa, perguntando se eles pensavam sobre o que chamamos de transição justa, como se sentiam em relação a esse tipo de trabalho, se prefeririam ter um emprego verde, enfim. Ao longo do caminho, aprendi o quanto esses empregos são subsidiados. Portanto, poderíamos estar investindo esse dinheiro em outras áreas se quisermos criar empregos, se for para ser um programa de geração de empregos. Mas também descobrimos que os trabalhadores não estavam tão apegados a esse trabalho. Alguns deles disseram, eu me sentiria melhor com minha vida se pudesse ter um emprego verde. Mas eles ainda querem um emprego de alto status, com segurança, bem remunerado e com boas condições de trabalho. E, para alguns dos principais cargos na defesa, eles tinham isso, mas não todos, nem de longe. Muitas pessoas não têm essas condições. Então surgem questões sobre como podemos fazer com que os empregos verdes sejam mais assim e como podemos redirecionar
o financiamento para empregos verdes. Em grande parte, eu venho abordando isso a partir de uma perspectiva ambiental, mas obviamente isso se mistura completamente com justiça social. Sabe, se vamos pensar em como essa abordagem vai nos ajudar ambientalmente, também precisamos pensar em como ela vai nos ajudar socialmente. Então, para mim, segurança é um conceito muito mais amplo do que apenas o medo de algumas tropas chegando de barco ou algo assim e atravessando o Reino Unido, como parte da grande mídia tem apresentado para mim. Eles perguntam, o que você faria se isso acontecesse? E às vezes no momento você não pensa no que deveria dizer, mas agora penso que o que eu deveria ter dito era, eu estou defendendo o país agora. Porque eles dizem, você defenderia o país? Estou pensando, bem, estou defendendo o país agora ao prevenir conflitos e tentando considerar o quadro geral. As pessoas, em geral, não atacam mais umas às outras, a menos que se sintam ameaçadas de alguma forma. Talvez não por aquela ameaça específica, mas algo está fazendo com que se sintam ameaçadas. Então, precisamos trazer mais segurança para o mundo. Estamos enfrentando tantas crises ao mesmo tempo agora. A desigualdade só piora cada vez mais. Temos 24 mil pessoas morrendo de fome todos os dias. Toda vez que vou dar uma entrevista, sempre procuro esse dado de novo, porque penso, isso não pode ser verdade ainda. E ainda é verdade. Na verdade, está até piorando. Sabe, precisamos fazer algo a respeito disso. É aí que está a verdadeira ameaça à segurança. E, diariamente, para as pessoas no Reino Unido, o que elas estão preocupadas é com como vão pagar as contas, como vão pagar o aluguel, se vão ser despejadas. As pessoas estão vivendo em condições terríveis em suas casas, mofo, esse tipo de coisa, condições perigosas. Há muitas doenças ambientais com as quais as pessoas estão lidando. É difícil para elas conseguirem os serviços públicos de que precisam, porque estão sobrecarregados. Eu poderia continuar falando. Há tantas coisas melhores que poderíamos fazer com o dinheiro que realmente trariam segurança de verdade. E você sabe, nas relações internacionais, existe há muito tempo o conceito de segurança humana. Não apenas segurança militar, mas focando no que os indivíduos precisam para estarem seguros, protegidos, saudáveis, para terem uma vida também digna e assim por diante. Mas o que estamos testemunhando agora, em toda a Europa, e o Reino Unido faz parte disso, é a redefinição da segurança como sendo apenas segurança dura. Quantos mísseis temos, quantas armas e equipamentos, e quantos bilhões de euros e libras estamos despejando nos fabricantes de armas? E você está absolutamente certo. Há, claro, o elemento de que isso gera empregos. Mas, Alex, você consegue explicar para si mesmo que estamos passando por isso? O que você também já chamou de keynesianismo militar, como um redirecionamento, uma visão estreita do que significa segurança. Bem, eu só quero dizer, em resposta aos comentários da Karen agora há pouco, que, claro, o motivo dessa percepção na Grã-Bretanha, e presumo na Alemanha e em muitos outros países europeus, sobre essa ameaça de segurança aumentada, ameaça de segurança militar, é em grande parte porque nossos próprios políticos nos dizem que é assim. Não se baseia em nenhuma avaliação realista de uma ameaça militar da Rússia ou da China, que, aliás, também nos é apresentada neste país pelos nossos próprios políticos como uma ameaça militar para as pessoas nesta ilha no Atlântico Norte. É simplesmente um aumento completamente absurdo da ansiedade pública que está sendo deliberadamente fomentado por políticos de forma bipartidária ou multipartidária. Tanto o Partido Conservador, que esteve no governo no Reino Unido de 2010 até 2024, ou seja, por 14 anos tivemos governos conservadores, quanto nos últimos 10 meses tivemos um governo trabalhista. Algumas pessoas podem questionar se é realmente um governo trabalhista, mas o Partido Trabalhista está no poder. E tivemos exatamente o mesmo tipo de histeria.
Na verdade, eu diria que houve até uma histeria ainda maior em relação à suposta ameaça militar representada pela Rússia ao Reino Unido. Agora, o motivo desse alarmismo, dessa tática política deliberada de retórica alarmista, é o que tentamos expor na revisão alternativa de defesa, porque isso não surgiu do nada. Esses não são apenas pensamentos aleatórios que ocorrem aos políticos. Trata-se de uma percepção de ameaça deliberadamente articulada e construída. Nós rastreamos isso especificamente, porque é preciso confiar em documentos de fonte aberta. E, em certa medida, sem dúvida, nos próximos anos, historiadores poderão acessar outros documentos que não conseguimos ver agora, mas conseguimos rastrear até um momento específico, que ironicamente foi em 2020, durante a Covid, quando, curiosamente, havia pouquíssimas guerras ativas acontecendo em qualquer lugar do mundo, em parte por causa da pandemia. Partly because of the pandemic. And in that period, E nesse período, quando o Reino Unido estava sob um governo conservador, liderado pelo primeiro-ministro Boris Johnson, houve uma mudança brusca na política estatal, na política de segurança, em direção a uma defesa agressiva do rearmamento. Isso caminhou lado a lado com algumas das políticas adotadas nos Estados Unidos pelo presidente Biden, que tentaram usar a ideia do que chamamos de keynesianismo militar. A ideia de que a indústria bélica e os gastos militares são motores do crescimento econômico. Isso é uma completa falácia, aliás, e tratamos desse tema em detalhes na revisão alternativa de defesa. Mas essa guinada na política de segurança do Estado britânico ocorreu em torno de um grupo muito pequeno de pessoas. Há acadêmicos específicos que mencionamos no documento da revisão alternativa de defesa que estiveram especialmente associados àquela mudança na política de Estado como conselheiros. São acadêmicos britânicos que também trabalhavam em Washington e eram próximos de Robert Kagan e Victoria Nuland, dois dos defensores do projeto para o novo século americano. Esses são grandes neoconservadores. E aquela mudança na política de defesa do Reino Unido buscou posicionar o papel da Grã-Bretanha como o parceiro histórico do imperialismo dos Estados Unidos, como eles gostariam de se ver. Quero dizer, a Grã-Bretanha nunca foi parceira do imperialismo dos Estados Unidos. Sempre foi um cachorrinho obediente, como algumas pessoas já descreveram. Mas o objetivo era apresentar o potencial do Reino Unido como principal cão de ataque da OTAN na Europa. Persuadir países neutros, na época, Suécia e Finlândia, a se tornarem membros da OTAN, defender o rearmamento e promover capacidades militares avançadas, inclusive na Rússia, em território russo. E essa mudança na política de Estado do Reino Unido ocorre especialmente em torno de uma série de 3 artigos publicados na Foreign Affairs, a revista do Conselho de Relações Exteriores dos Estados Unidos, por Robert Kagan, que expunham a justificativa para a adoção de uma nova política militar extremamente agressiva. E essa foi a escolha de um pequeno grupo dentro do Partido Conservador Britânico, o partido governante na época, em 2020. Foi a escolha deles adotar esse caminho em direção a um militarismo agressivo. Então, tentamos rastrear isso. Agora, o pano de fundo, ou melhor, o contexto, que é apresentado hoje, em 2025, pelo primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, quando ele expõe sua revisão estratégica de defesa, inclui gastos massivos em termos do orçamento estatal britânico, com submarinos nucleares e novas fábricas de armamentos. O pretexto apresentado é que isso vai criar empregos, que isso é um motor de crescimento econômico. O mesmo pretexto usado por Biden em 2021 e 2022. A realidade é que isso não corresponde aos fatos. E mostramos na revisão alternativa de defesa que a experiência real com gastos militares é que eles têm o menor multiplicador econômico de quase todos os setores econômicos. Praticamente não há eficiências secundárias na economia. There are almost no secondary efficiencies in the economy. So the idea of military technology having
Assim, a ideia de que a tecnologia militar poderia ter aplicações alternativas na economia civil era bastante popular nas décadas de 1960 e 1970. Por exemplo, o conceito de um jato de passageiros supersônico foi apresentado à indústria britânica nos anos 1970, e eles desenvolveram o que se tornou um jato de passageiros supersônico bem conhecido, o Concorde, ironicamente chamado Concorde, que significa paz, que foi projetado para viagens transatlânticas. O Concorde foi horrivelmente caro de desenvolver e acabou se mostrando um fracasso completo como meio eficiente de transportar passageiros através do Atlântico. Mas foi exaltado como um grande símbolo da tecnologia britânica e surgiu da indústria aeronáutica e aeroespacial, particularmente do setor militar. Essa é a promessa que Starmer quer evocar, mas a realidade é bem diferente. E o que de fato vemos é que a enorme quantidade de gastos adicionais que Starmer está prometendo em equipamentos militares virá de economias. Cortes em serviços de assistência social, em investimento social, em investimento em infraestrutura. E é aí que está a verdadeira ameaça à nossa segurança. Vivemos em uma ilha. Somos atingidos por tempestades. Temos eventos climáticos extremos cada vez mais frequentes. E não somos o único lugar do mundo passando por isso. É algo muito comum. Esse processo de mudança climática exige investimento em transporte, em proteção das cidades, em garantir espaços habitáveis. Nenhum desses investimentos está acontecendo agora na Grã-Bretanha. Está tudo sendo direcionado para o setor militar, jogado pelo ralo da produção de armas. E vamos pagar o preço por isso, tanto internamente quanto, é claro, financeiramente. É realmente assustador. E, novamente, o Reino Unido não está sozinho nisso. Algo semelhante está acontecendo com os alemães. Algo semelhante está acontecendo no nível da União Europeia, onde agora temos oficialmente a retórica de que, sabe, precisamos apertar os cintos porque precisamos nos defender. E isso é extremamente doloroso. E Karen, com essa análise e a forma como você a construiu, olhando para quando isso começou na experiência do Reino Unido, se começou nos anos 2020, isso significa que, na verdade, anda de mãos dadas com a eliminação dos últimos verdadeiros pacifistas do Partido Trabalhista, Jeremy Corbyn e seus aliados, que se não tivessem sido afastados, agora seriam primeiro-ministro, certo? Se ele tivesse permanecido como líder do Partido Trabalhista. Você vê, dentro do establishment político do Reino Unido, uma tendência ao longo do tempo em direção a essas políticas militaristas. E isso remonta a 2020, ou já havia começado antes? Bem, quero dizer, nós simplesmente temos uma cultura de militarização em nosso país. Sabe, isso vem de muito tempo atrás, você pode voltar ao imperialismo britânico. Existem pouquíssimos países que não foram invadidos em algum momento pela Grã-Bretanha. Acho que são talvez uns 25 ou algo assim de todos os países do mundo. Então, sabe, é um problema de longa data. Mas, tendo participado do movimento pacifista por muito tempo agora, eu simplesmente vejo esses padrões na retórica. Tipo, fiquei surpreso ontem, acho que foi no Daily Express, algum especialista militar estava dizendo: você está a apenas 90 minutos de um míssil cair no Reino Unido. E eu pensei, certo. Já ouvimos isso antes, mas naquela época eram 45 minutos, sob Tony Blair, porque essa foi uma das formas de fazer as pessoas ficarem agitadas e dispostas a se envolver no Iraque. Uma das mensagens principais era: em 45 minutos, eles podem lançar uma arma de destruição em massa, ela vai cair aqui. Então eles colocaram as pessoas em um tipo de, como o Alex estava apontando, mentalidade de medo, tipo, não. Isso vai acontecer com a gente. Quero dizer, é a retórica de sempre usada quando querem levar as pessoas para a guerra, que existe uma ameaça agora. Não se sinta seguro. Não se sinta seguro porque existe essa ameaça. Então isso vai estar no Express agora. As pessoas pensando, não, 90 minutos. Para nós que somos um pouco mais velhos, lembramos exatamente dessa frase sendo usada.
E esse foi um dos principais argumentos para o Iraque, mas então espero que as pessoas se lembrem do desfecho do Iraque. Sabe que benefício saiu de tudo aquilo? Nenhum. Então essas são as coisas que passam pela minha cabeça. Isso realmente remonta a muito tempo atrás. E como discutimos na revisão alternativa de defesa sobre a militarização e como ela está meio que se infiltrando mais no momento, ela sempre está presente, mas vai e vem em nossas vidas diárias. Por exemplo, entrar nas escolas e tentar fazer com que os jovens se inscrevam para serem cadetes. E no momento, há um problema bastante grande no Reino Unido com o que eles chamam de NEETs, jovens que não estão empregados, estudando ou em treinamento. E as pessoas estão meio que entrando em pânico sobre o que fazer com os NEETs. E sabe, em algumas partes do país, não é como se eles tivessem alternativas. Eu conheço pessoas em algumas dessas chamadas áreas esquecidas e elas estão realmente apavoradas no momento porque temem que seus filhos acabem indo para o exército, já que não sabem o que mais podem fazer. Elas não conseguem oferecer alternativas, especialmente às famílias da classe trabalhadora. Talvez não consigam pagar uma universidade, porque agora, sabe, estamos tendo que pagar muito dinheiro para entrar na universidade no Reino Unido. Então, sabe, eles estão realmente assustados. E em um certo momento, o Starmer falou sobre tropas em solo na Ucrânia. É nisso que ele está pensando em fazer. Então, eles estão apenas tentando preparar as pessoas para a guerra, colocando isso em nossas mentes, criando uma ameaça, que é o que eles sempre fazem. Eles sempre tentam explorar um certo nacionalismo também, como se tudo o que realmente precisássemos pensar fosse o que está acontecendo dentro das nossas fronteiras. E, na verdade, sabemos pelos tipos de crises que realmente enfrentamos que não dá para contê-las dentro de fronteiras. Não dá para conter esses eventos climáticos extremos dentro de fronteiras. Não dá para conter o ressentimento das pessoas em relação ao Reino Unido e como isso pode se manifestar em ataques a sistemas de TI ou bombardeios ao país, em atentados terroristas e esse tipo de coisa. Existem tantas maneiras pelas quais não se trata apenas do que está acontecendo dentro das suas fronteiras. Precisamos pensar internacionalmente. Então, acho que quando você falou sobre segurança humana, isso é realmente importante. E também estamos enfatizando na revisão alternativa de defesa a ideia de segurança comum. É assim que precisamos pensar nisso, que é uma situação mundial que precisamos enfrentar. E quando você menciona o Jeremy Corbyn, quero dizer, muitos de nós ainda estamos meio que nos recuperando da decepção, sabe? Porque realmente, eu pensei comigo mesma, se o Jeremy se tornar primeiro-ministro, eu posso parar de fazer muito do meu ativismo. Posso me dedicar aos meus hobbies, porque não vou precisar me envolver em todas essas campanhas. Porque sei que teremos alguém lá que realmente pensa globalmente, porque Jeremy Corbyn sempre pensou globalmente, e bem, ele ainda pensa. E agora é muito bom que ele esteja trazendo essa investigação que acabou de pedir ontem, de que precisamos de uma investigação sobre os militares, o envolvimento do governo britânico no fornecimento de armas e tudo o que aconteceu em Gaza. Então, isso é bom. Ele ainda está fazendo as coisas acontecerem, embora não da forma como gostaríamos que fosse como primeiro-ministro. Sim, acho que muito do que está acontecendo agora é igual ao que tivemos com a Thatcher, quando ela decidiu investir aqueles recursos na situação das Malvinas Falklands. É uma forma de encobrir a austeridade e os cortes. E, sabe, isso serve de justificativa. Então, não podemos ter isso porque precisamos gastar com os militares. Você não pode ter isso, você não pode ter aquilo. E agora estamos nessas situações em que as pessoas com deficiência estão realmente estressadas. Tivemos muitos suicídios de pessoas que simplesmente pensam, eu não sei como vou continuar porque minha renda básica está sendo retirada. Sabe, em tantas áreas agora as pessoas estão realmente enfrentando uma falta genuína de segurança. E eu não sei o que se passa na cabeça de algumas dessas pessoas do Partido Trabalhista, mas
tendo a pensar que elas não têm um histórico de... Sabe, elas não vêm das situações das pessoas comuns, das situações da classe trabalhadora. Elas não sabem o quão precária é a vida para a maioria das pessoas no mundo e para muitas pessoas no Reino Unido. As pessoas estão realmente vivendo de mão em boca. E se você mexer nisso, ou dificultar para eles terem segurança, você só vai criar muitos problemas. E eu só queria acrescentar, porque não falei na última parte sobre o meio ambiente, os militares agora sabem que conseguiram encobrir suas emissões. Eles não precisavam declará-las sob o protocolo de Kyoto, mas agora eles sabem que há muito mais atenção voltada para isso. Então a resposta deles é pura descarbonização. Vamos continuar fazendo todas as guerras, criando todas as armas, mas vamos colocar painéis solares no telhado e, sabe, vamos fazer alguns ajustes, um pouco de greenwashing. Obviamente eles não chamam isso de greenwashing. Então, o projeto mais recente em que estou trabalhando agora é sobre minerais críticos. E estamos tentando responsabilizar o setor de defesa em relação a esses minerais, porque esse vai ser o próximo grande problema ambiental destrutivo, por causa da mineração e de como isso vai afetar comunidades pobres ao redor do mundo. E até mesmo no Reino Unido. No Reino Unido, porque também temos minerais críticos aqui, isso vai impactar as comunidades locais com toda a poluição, danos ao abastecimento de água, prejuízos para a agricultura e a pecuária. Então não dá para simplesmente mudar para tecnologias verdes e continuar fazendo tudo igual. Precisamos realmente analisar de forma ampla o que estamos fazendo, que é útil para o mundo e o que não é, e parar com o que não é útil. Estamos vivendo uma crise ambiental multidimensional. Não se trata apenas de mudança climática, é também sobre biodiversidade, acidificação dos oceanos. Há tantos limites que estamos ultrapassando agora e eles não são reversíveis. Não são coisas que podemos resolver depois. Não dá para voltar atrás. Então isso precisa ser nossa prioridade, e não inventar ameaças de armas caindo sobre nós em 90 minutos. Ganhamos 45 minutos a mais desde a última vez. Isso só aumenta o medo muito dos vientes de armas, porque eles querem explorar esse tipo de discurso para justificar próprias atividades lucrativas. Exatamente. Mas como fazemos isso? E você sabe, existem possibilidades. Por exemplo, há um caso interessante nas Filipinas, onde uma ilha, devido ao excesso de turismo, estava basicamente perdendo seu recife de corais e enfrentando muitos problemas ambientais. As Filipinas fecharam a ilha por 3 ou 4 anos e deram tempo para a natureza se recuperar. Então existem políticas que podem ser implementadas, mas é preciso tempo para pensar nessas políticas. Isso me leva à minha pergunta: o que podemos fazer? E Alex, você é sindicalista. Você tem experiência de ir para as ruas? Como nós que entendemos que segurança deve ser segurança humana, e que, claro, ok, talvez não precisemos acabar completamente com os militares, mas precisamos ter forças armadas que não sejam agressivas e que não representem uma ameaça para os outros. E precisamos ter segurança social. Falamos muito sobre segurança social, mas não falamos sobre defesa social ou a defesa da classe trabalhadora, e assim por diante. Como tiramos a dominância narrativa dessa versão estúpida de segurança e a substituímos por uma versão mais inteligente de segurança? Quais são suas ideias? Bem, eu acho que essa é a chave absoluta para mudar o futuro, para assumir o controle do futuro, que é o que precisa acontecer. E isso é uma questão democrática. Acho que, no fundo, trata-se de democracia. Vivemos em países que estão cada vez mais, na minha opinião, controlados por interesses da elite. Isso é claramente visível no contexto britânico através da mídia, que é controlada por um pequeno número de oligarcas, pessoas como Rupert Murdoch e outros grandes magnatas da mídia. Isso também pode ser visto na forma como o debate político foi capturado.
Houve um momento, após 2016, em que o governo conservador, de forma muito imprudente do seu ponto de vista, permitiu que um referendo acontecesse, um referendo popular sobre a permanência do Reino Unido na União Europeia. E todos os principais partidos políticos disseram aos eleitores para votarem pela permanência na União Europeia. E os eleitores decidiram que não concordavam com isso, por uma pequena maioria, mas uma maioria clara. Então, houve essa janela de oportunidade em que o Partido Conservador e o Partido Trabalhista meio que escaparam um pouco do controle do establishment. Vimos o Partido Conservador em completa turbulência, se destruindo internamente, eventualmente destituindo sua líder após o referendo, Theresa May, e trazendo o terrível Boris Johnson. Também vimos o Partido Trabalhista Britânico se tornar um partido de massas, elegendo Jeremy Corbyn como líder. Havia uma sensação de que existiam dois partidos políticos, ambos com uma porcentagem significativa do eleitorado nas eleições, e que falavam sobre políticas diferentes. Houve um debate genuíno, um verdadeiro debate político na sociedade. Agora isso ficou para trás, e você tem a captura completa do Partido Conservador, a captura completa do Partido Trabalhista. E esse fenômeno pode ser visto em muitas sociedades, não apenas na Grã-Bretanha. A política alemã é notoriamente controlada. A República Federal da Alemanha foi criada pelos Estados Unidos após 1945, em sua forma constitucional como existe, justamente para controlar sua política. Você pode ver o mesmo na França. Claro, a Quinta República Francesa foi criada para manter os comunistas afastados. E assim existe esse controle sobre o debate político para garantir que não haja um debate político genuíno no mainstream, mas precisamos forçar esse debate para o centro das discussões. Esse é o nosso trabalho. E é por isso que publicamos esta revisão alternativa de defesa, porque os números do governo não se sustentam. Os argumentos do governo não são apenas errados, mas também claramente falaciosos. Pois embora tentem evocar a máquina de guerra como motor de crescimento, eles próprios não acreditam nisso, e suas políticas desmentem essa afirmação. O que eles realmente estão fazendo aqui é concedendo subsídios principalmente para empresas americanas de armamentos. Quero dizer, a maior empresa de armamentos da Grã-Bretanha, a BAE Systems, British Aerospace, como era chamada antigamente, na verdade não é uma empresa britânica. A maioria das ações, a maior parte do capital é americana. As outras grandes empresas de armamentos britânicas, como a Rolls-Royce, estão profundamente integradas ao sistema de contratos do Pentágono. Não existe um complexo militar industrial independente ali. Talvez seja aqui que o que está acontecendo na Alemanha, com o programa de rearmamento de Merz, seja um pouco diferente do que está acontecendo no Reino Unido. Posso estar mal informado sobre isso, mas me parece que Merz está tentando criar uma indústria bélica europeia ou alemã, ou impulsionar um programa de rearmamento alemão independente, que seja separado e não necessariamente totalmente dependente do Pentágono. Enquanto isso, se você olhar para Starmer, o anúncio dele esta semana na revisão estratégica de defesa não foi apenas um suborno aberto para as corporações de armamentos dos ex-homens, mas também foi escrito na linguagem de Pete Hegseth. Quero dizer, foi uma declaração bastante notável que ele fez na segunda-feira. Não é algo a que realmente estejamos acostumados ou habituados a ouvir neste país, esse tipo de linguagem. Então, as palavras que ele estava usando, referindo-se a guerreiros, que é um termo clássico, Pete Hegseth, claro, é o secretário de defesa dos Estados Unidos. Não quero exagerar, mas se você der uma olhada no livro dele, American Crusade, verá o quão perigoso ele é. Ele usa essa linguagem em vez de falar de forças armadas ou soldados, ele fala de guerreiros. É quase uma cruzada religiosa que ele está descrevendo. A revisão estratégica de defesa britânica fala sobre nossos adversários pares, como se a Rússia, a maior nação continental da Terra,
com centenas de milhões de habitantes, fosse um adversário par do Reino Unido, da Grã-Bretanha. É risível. Uma pequena ilha no Atlântico Norte. Mas eles adotaram a linguagem e as fórmulas dos atuais ocupantes do Departamento de Estado dos Estados Unidos e do Pentágono. E o que isso mostra, só para voltar à sua pergunta original sobre como enfrentamos esses argumentos, é o quão alienígenas são esses argumentos. O que eles estão dizendo, o que o governo britânico está dizendo, realmente é para o debate político britânico. Precisamos deixar claro que fomos capturados por agentes de uma potência estrangeira. E não é a Rússia, não é o Putin, não é o Russiagate. O que aconteceu é que subcontratados do Pentágono estão comandando este governo. Precisamos deixar isso claro em tantos fóruns quanto possível. E o povo britânico vai tirar suas próprias conclusões. Eles não são pessoas que aceitam docilmente esse tipo de absurdo. Como a Karen apontou, passamos por 20 anos de quase guerra constante, com tropas britânicas envolvidas ou armas britânicas sendo usadas no Iraque, Afeganistão, Líbia, Síria e agora em Gaza. As pessoas já perceberam o que está acontecendo. Então acho que o que estamos tentando fazer com a revisão alternativa de defesa é realmente apresentar a narrativa de que a democracia importa. Nossa democracia na Grã-Bretanha foi capturada pelo complexo militar industrial acadêmico midiático que é financiado de cabo a rabo pelo Pentágono. E agora estão nos pedindo como um favor para Donald Trump, que claro, está tentando redirecionar a política dos Estados Unidos para longe da Europa, estão nos pedindo para aumentar nossos subsídios ao Pentágono para tentar manter o favor deles. Então, isso não é uma estratégia política sustentável. E é isso que estamos dizendo. Não, e isso vai levar ao desastre. Quero dizer, se você cria uma quantidade massiva de armas e um grande número de pessoas pobres que podem ser empregadas nas Forças Armadas, você acabará usando esses recursos humanos, e novamente é o proletariado que vai ser chamado para sangrar pelos que ganharam dinheiro. Karen, você tem outras ideias do que fazer? Porque essa já é uma ideia muito importante. Apenas deixar isso claro, deixar as estruturas claras. Mas seria possível forçar outro referendo no processo político do Reino Unido para ter uma ferramenta política para lidar com essa insanidade? Porque, sinceramente, neste ponto, acho que muitas dessas pessoas são simplesmente burras demais para entender com que tipo de fogo do inferno estão brincando. What kind of hellfire they're playing with. Sim, desculpe, eu realmente me interesso pela questão do que fazer. Tanto que certa vez escrevi um documento, foi uma pesquisa que fiz para o meu mestrado em Estudos da Paz, sobre como parar uma guerra. Nunca publiquei, porque na época eu não era acadêmico. Esse ia ser meu projeto deste ano, publicá-lo como um livro. Mas decidi fazer essa revisão de defesa alternativa em vez disso, porque tinha outras pessoas para fazer junto, e achei que isso teria mais impacto. Mas agora, quanto mais penso nisso, mais quero realmente fazer esse livro também. Então, talvez esse seja o próximo passo. De qualquer forma, o que eu fiz foi analisar todos os movimentos pacifistas ao longo do tempo. O que funcionou, o que não funcionou. Também observei o movimento Pare a Guerra contra os ataques ao Afeganistão e ao Iraque, e o que deu certo e o que não deu certo ali. Então elaborei esses 10 pontos sobre o que precisamos fazer da próxima vez para impedir uma guerra. Uma questão importante é essa cultura de militarização. E acho isso incrivelmente importante. Acho que está muito enraizado na cultura. Por exemplo, onde deu errado com Jeremy Corbyn? Quero dizer, sei que ele foi demonizado, mas grande parte do motivo pelo qual ele foi demonizado tem a ver com a militarização. Eles estavam usando a imagem dele para treino de tiro no exército. Existem fotos disso? Sim, eles estavam literalmente
fazendo isso. Mas também, basicamente, usei todas as minhas férias anuais para fazer campanha para o Jeremy Corbyn. Então, eu estava todos os dias nas ruas, batendo de porta em porta, falando sobre o que estava no manifesto e esse tipo de coisa. E a única coisa que sempre voltava de novo, era que eles não o viam como suficientemente, sabe, militarista. Era isso. Eles simplesmente achavam, ele não vai, sabe, lutar por nós no cenário mundial. Ele não vai apertar o botão nuclear. Ele não estaria disposto a apertar o botão nuclear. Por que alguém gostaria de apertar o botão nuclear? Bem, essa era uma grande questão na época, sabe, se ele faria isso ou não. Então, é isso que estamos enfrentando, toda uma cultura de militarização, especialmente entre certos segmentos da classe trabalhadora, simplesmente porque é muito difícil ser uma família da classe trabalhadora. Quero dizer, eu já trabalhei para o Exército. Eu diria que a maioria da minha família, em algum momento, trabalhou para o Exército porque é onde estão os empregos. São os empregos que você consegue. E por isso é realmente difícil, sabe, É sobre isso que precisamos conversar. É aí que precisamos trabalhar, porque às vezes, como acadêmicos ou líderes, acabamos pregando para os convertidos. Então, estou realmente interessada em como fazer esses debates acontecerem, sabe? Nos conjuntos habitacionais, nas áreas de baixa renda, levando algum tipo de mensagem para... Eu sei que parece realmente difícil, mas esse é o meu objetivo. Para o Daily Express, para o Daily Mirror, para o The Sun, sabe? Os jornais que as pessoas estão lendo. Precisamos, de certa forma, nos engajar com o que as pessoas estão dizendo. Essa foi outra mensagem do Pare a Guerra. Muitas vezes não estávamos debatendo a justificativa para a guerra, estávamos falando sobre outras coisas. As pessoas não estavam falando sobre isso, elas estavam falando sobre os 45 minutos, elas se sentiam ameaçadas, estavam falando sobre outras coisas. E em vez de responder a essa pergunta, quero dizer, era difícil porque o governo dizia: bem, temos essa informação de inteligência, então, obviamente, não podemos compartilhar com vocês. Mas em 45 minutos, vocês sabem, estamos, que eles realmente têm armas de destruição em massa. Quero dizer, eu estava fazendo um curso de estudos da paz e mesmo dentro, tenho que tomar um pouco de cuidado com o que digo. Mas eles não questionavam essa narrativa. Não questionavam, então aceitaram, sem nenhuma evidência, porque não havia nenhuma, que eles tinham armas de destruição em massa. Então, sabe, precisamos questionar as evidências que estão nos dando. Isso é real? Ou eles estão apenas dizendo, não podemos te dar os detalhes, mas precisamos realmente questionar isso, tentar investigar e descobrir o que está acontecendo, o que é bom. É isso que você está fazendo. Você está entrevistando pessoas que têm outras perspectivas e outros conhecimentos que normalmente não chegam ao público. Isso é muito importante. Mas também precisamos abordar a justificativa. Então, falar sobre os empregos, porque essa é a justificativa que o Keir Starmer deu. Falar sobre o suposto crescimento, porque essa é a justificativa que deu. Falando sobre a ameaça, sabe, será que essa ameaça realmente existe? Essas são todas questões importantes que precisamos responder. Então, isso foi uma coisa sim. Mas, principalmente, acho que estou tentando lembrar quais eram esses 10 pontos agora, mas, no geral, é sobre conversar com as pessoas que não estão recebendo essas informações alternativas. O que é outro motivo pelo qual quis me envolver nesse projeto. Porque é um trabalho com sindicatos, e sindicatos são uma ótima maneira de fazer isso, porque você tem um recorte de diferentes perspectivas ali, pessoas com visões completamente diferentes sobre militarização. E então, se as pessoas estão em sindicatos, e se não estão, deveriam se filiar a levantar isso como um tema para debate, para que realmente seja discutido. E é algo que pode deixar as pessoas muito incomodadas, sabe? Então, é algo difícil de fazer. É um tema difícil de abordar, mas precisa ser feito. Tem que ser um debate democrático, como o Alex estava dizendo. Trata-se de democracia.
porque neste momento a nossa democracia está sendo interferida. Então precisamos recuperá-la na base e começar a falar sobre democracia, o que realmente queremos, o que realmente é segurança, em que realmente deveríamos gastar o dinheiro e conversar com as pessoas que não pensam como nós. Precisamos mesmo conversar com essas pessoas. Nunca me canso de dizer às pessoas que sempre existem duas formas de estar seguro. Uma é, você sabe, sendo a maior ameaça para todo mundo, assim ninguém vem atrás de você. E o outro método é só ter amigos. Existe um motivo pelo qual o Reino Unido não tem medo de um ataque nuclear dos Estados Unidos. Porque é um amigo, certo? Você não tem medo de um amigo. Então a alternativa seria fazer amizade com os russos e os chineses. Essa seria a resposta óbvia. Mas, por algum motivo, não chegamos a isso. E o bom é que você está apontando os problemas dentro do discurso do Reino Unido com a sua análise. Temos que encerrar essa entrevista, mas há algo mais, uma última coisa breve que você gostaria de acrescentar? Ou talvez onde encontrar sua análise? Alex, talvez? Alex, maybe? Sure, yeah. You can read and download. Claro, sim. Você pode ler e baixar a revisão alternativa de defesa. Está no site da Campanha pelo Desarmamento Nuclear, CND. Acho que se você simplesmente procurar por ADR ou Revisão Alternativa de Defesa, vai direto para a página no site deles. Também foi abordada em vários jornais da grande mídia, incluindo The Guardian. A Karen tem diversos textos acadêmicos que as pessoas também podem acompanhar. Eu escrevo regularmente para o jornal Morning Star, na Grã-Bretanha. Está disponível online. E tem uma conta ex-Twitter que uso esporadicamente. Então, sabe, estamos muito interessados em discutir o que as pessoas pensam sobre a revisão alternativa de defesa. Você pode entrar em contato conosco através da campanha pela eliminação das armas nucleares. E estamos muito interessados em conversar com pessoas de todo o mundo que percebem a realidade por trás dessa narrativa terrível e falsa que está sendo imposta a nós no Reino Unido neste momento e em muitos outros países. Não apenas na Europa, não apenas no Reino Unido, mas em muitos outros países ao redor do mundo. De que precisamos de um futuro de confrontos armados para estarmos seguros, em vez de um futuro de segurança humana e segurança comum, que é a base da nossa revisão alternativa de defesa. Os links estarão na descrição abaixo, pessoal. Gostaria de agradecer a ambos, Alex Gordon e Dr. Karen Bell, pelo tempo de vocês hoje. Obrigado.